A microscopia em alimentos, na verdade, quando a gente vai estudar alimento, a gente divide ele em análises físico-químicas, né? Que a gente tem visto aí na análise de alimentos, análise físico-químicas. Depois tem a análise microbiológica, que vocês vão ver em microbiologia, análise sensorial e, por último, a análise microscopia, que significa o quê? Técnica utilizada no controle de qualidade para identificação de um produto. Então, quando a gente faz a análise microscópica, a gente quer saber o quê? Se a designação do produto no rótulo está correta, se a amostra é pura ou tem misturas estranhas, e se essa impureza, caso ocorrer, foi acidental ou foi proposital, falsificada premeditadamente. Então, aí alguns exemplos, né? Por exemplo, grão de amido. Quando você observa ao microscópio, ou a lupa, tá? Pode ser a lupa, tá? Você já consegue ver o quê? A diferença, né? Então, o amido de trigo tem uma forma, o amido de mandioca tem outra, o de batata tem outra. A olho nu, são muito parecidos, então é difícil você distinguir, né? A batata da farinha de trigo, mandioca, mas ao microscópio, facilmente a gente consegue distinguir isso daí. Por exemplo, análise de mel. Então, para o analista que está acostumado, né? Lógico que isso daí também não é uma análise fácil de ser vista, tá? Mas cada flor tem um tipo de grão de pólen. Ou seja, é apenas ao microscópio que você vai poder comprovar. Não, é mel de eucalipto. Não, é mel de açapeixe. Não, é mel de florada diversa, né? De florada ou florada de laranjeira, né? Então, apenas ao microscópio, você pega o seu mel, leva no microscópio, daí você identifica esse grão de pólen. Lógico que não é fácil de fazer essa análise, tá? O analista tem que estar bem habituado, já está acostumado com isso, né? Por exemplo, também, se o seu amido foi aquecido ou não. Aqui, não foi aquecido, a hora que você aquece ele, os grãos sofrem modificações. Então, isso daqui é o que você vê ao microscópio. Mandioca, mesma coisa. Sem ser aquecido, você vai ver ela de um jeito. Após ser aquecido, você vê os grãos do amido de outro jeito. E aí, esse aqui, por exemplo, é um estudo que fizeram aí, né? Quando você analisaram doce. Então, doce de banana. O que acontece? Desculpa, doce de goiaba, né? Banana tá aqui, ó. De 50 amostras que analisaram, uma tinha goiabada por meio, outra tinha laranja por meio. Já o doce de abóbora, 13 tinha banana. 13 amostras tinha uma mistura de batata doce. Aqui, goiabada, analisaram 83 amostras. Então, algumas com laranja, outras com marmelo, então, outras com ameixa, mamão. Então, são tipo de visualização que é só no microscópio que consegue se ver isso daí, né? A olho nu, muitas vezes, então, o doce de abóbora aí, por exemplo, né? Com um pedaço de banana. Isso aí vai depender do preço, né? E de laranja por meio, nesse caso de pêssego. Laranja por meio, ou goiabada por meio, tá vendo? Então, sempre aí teve diversas vezes teve adulteração aí.
Coisa que é apenas ao microscópio que é possível ser visto, né? Difícil de você identificar, né? Porque quando faz o doce, aquece tudo e mistura com açúcar, né? Então, quais são os materiais estranhos, né? Você vai poder ter material orgânico ou inorgânico, vivo ou inerte, prejudicial ou não. A gente vai ver daqui a pouco, né? Então, tem diversos de materiais encontrados em alimentos, né? Semente, parte de insetos, o inseto inteiro, muitas vezes ovos, larvas, excrementos, areia, terra. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, tá? Alguns exemplos aí do que já foi encontrado. E isso vai influenciar no quê? Vai, obviamente, diminuir a aceitabilidade do produto. Esse material pode vir do campo, às vezes do processamento inadequado, né? Então a pessoa fez um doce de banana, não limpou direito e já colocou o doce de goiaba no mesmo tacho. Daí contaminou, né? Teve uma simples contaminação. Mas muitas vezes isso é proposital também. Então, por definição, que vai estar na lei, material estranho, qualquer material que seja associado a condições ou práticas inadequadas de produção, estocagem ou distribuição. Sujidades. Vamos ter dois grandes grupos, as pesadas e as leves. Pesadas, por exemplo, areia, terra, excrementos de insetos ou roedores. E leves, fragmento de inseto, antenas de inseto, pelos, no caso de roedores, pedaços de penas, né? E para isso são feitas algumas técnicas de microscopia. Então, aqui é um exemplo, técnica com frasco armadilha. Então, a gente vai pegar o alimento, coloca ele num Erlen e colocou o alimento aqui, ele tem que ter essa armadilha que lá em cima é como se fosse uma rolha, na verdade, né? Então, é um frasco próprio para isso. Você vai, agita o alimento. Na hora que você... E coloca óleo lá em cima, tá vendo? Coloca uma camada de óleo. Então, na hora que você agita esse alimento, o que acontece? O óleo vai subir, porque ele é mais leve. Daí você vem aqui com esse trap, né? Que na verdade é a armadilha, e sobe ele. Na hora que você sobe, você consegue separar o líquido do óleo. Repare que o óleo ficou lá em cima. Teoricamente, as sujidades se misturaram ao óleo, porque no caso a gente vai querer pegar sujidades leves. Daí você vem aqui, o líquido ficou aqui embaixo e o óleo com a sujidade aqui. Você passa ele para um becker e filtra ele. Então, esse aqui é um funilzinho com filtro. Nesse filtro, vai ficar quem? A sujidade. Aí você pega esse papel de filtro e leva ele para o microscópio, certo? Então, daí aqui você vai analisar para ver se tem pedaço de sujidades leves. Pedaço de pelo, pedaço de pena, fragmentos de inseto, tá? Então, as sujidades leves são o quê? Lipofílicas, ou seja, se ligam ao óleo. Que óleo? É esse óleo que a gente colocou aqui. Outro jeito de você fazer essa extração é você pega o seu alimento, coloca ele no meio líquido aqui e também na presença de óleo. Daí você vai o quê? Abrir a torneirinha lá embaixo, né? E vai deixar a fase líquida descer. Tudo bem? A fase líquida desceu, não interessa para gente.
Aí você fecha a torneirinha, coloca um outro becker aqui e captura apenas a fase oleosa. Porque, obviamente, o óleo vai estar o quê? O óleo vai estar em cima da água, porque ele boia. Daí, capturou essa fase oleosa, onde vai estar, teoricamente, as sujidades leves, mesma coisa. Leva pro funilzinho, coloca o papel de filtro aqui. No papel de filtro vai ficar as sujidades leves aí, pedaço de penas, insetos, etc e tal. E você leva esse papel de filtro ao microscópio. Outra técnica. Pega seu alimento, mistura com gasolina, com água, faz a agitação, tá? Aqui você está isso aqui é um funilzinho de separação. Mistura tudo isso, faz a agitação. Depois você retira a cada 15 minutos. Mesma coisa. Lá embaixo você vai ter um funil com o papel de filtro aqui em cima, né? Daí, nesse papel de filtro, a gente vai fazendo o quê? Retira o papel de filtro e leva ao microscópio. Outro exemplo aqui. Tudo isso é sujidade leves. Clorofórmio, mistura com a seu alimento, né? E utiliza o percolador de drogas. Certo? Então, os métodos são esses, ó. Sedimentação já seria para drogas pesadas. Falou droga pesada, excremento de rato, areia, terra, são sujidades que obviamente vão decantar, né? Ou seja, vão sedimentar. Solução de dispersão que a gente viu ali são para sujidades leves. Filtração, utilizando papel de filtro. E filtração com a presença de óleo. Então, você pode tanto utilizar o óleo é bom para separar pedaços de inseto, ou não utilizar o óleo. Aquele utilizou o óleo, aquele utilizou o quê? Gasolina. Gasolina, água, gasolina no caso é solvente e alimento. Agitou tudo isso daí, né? Agitou tudo isso daí, teve uma mistura ali. Depois, a cada 15 minutos, ele vem e recolhe um papel de filtro desse, sempre a mesma sequência. Recolheu o papel, leva para o microscópio e analisa no microscópio. Esse aqui ele utilizou clorofórmio, também um solvente, né? Mistura tudo ali, desce com o trap, né? A armadilha, separa ali embaixo e vai o quê? Vai separando isso daí. Esse daqui simplesmente dilui em água, então esse já é para partículas pesadas. Partículas pesadas. Então, sedimentação. Simplesmente pega o alimento, dilui em água, faz uma agitação, o alimento pesado, o que acontece? Obviamente vai descer pela gravidade. Daí, vagarosamente, ele retira a parte superior, descarta, que ele não vai querer, até ficar com 1/8 da parte inferior. Daí ele pega e coloca também no papel de filtro. O final é sempre o mesmo, é um papel de filtro que fica na presença do funil e que ele vai separar aqui quem? O papel de filtro que vai estar a sujidade aí. Então, para a sujidade pesada, é mais fácil. Só misturar com água, mistura alimento com água,
agita isso daí. Se não tiver agitador, pode ser uma agitação com bastão. Separa a superfície que não vai ter nada, porque é uma sujidade pesada, né? E daí que chega lá no final, ele inverte isso daí no papel de filtro. Então, para sujidade pesada é esse. Para sujidade leve é esse e esse aqui também. Detalhe, sempre no final que a gente vai ter isso daqui, é o papel de filtro, com a presença do alimento, e a gente vai ver se entre o alimento existe pedaço de inseto, ou excremento de roedores, pedaço de areia, bárbula de penas, todas essas coisas aí a gente vai acabar sempre levando para o microscópio. E daí, para o analista que está acostumado, ele consegue o quê? Saber se é um pelo de gato, pelo de rato. Esse aqui é o pelo do gato, ó, é o D. O B e o C, pelo de rato. Que rato? Esse rato aqui, rato normal, Norway. O A também, pelo de rato. Então, A, B e C, pelo de rato, D, pelo de gato. Então, para o analista ali que está acostumado, né, ele já consegue caracterizando isso daí. Por exemplo, inseto. Você vai ter o quê? Diversos tipos de antenas. Filiforme, moreniforme, clavada, tá? Então, de acordo com o tipo da antena, você vai falar, não, é uma abelha, não, é mosquito, não é mosca, não é... Até muitas vezes o caso de ser barata, né? Seja qual for o inseto. Então, pro analista que está acostumado ali, normalmente tem que ter um analista especializado nisso, né? Ele consegue distinguir o tipo de inseto apenas, o grupo, pelo menos o grupo, né? Apenas pela antena. Besouro, né? Então, conforme o tipo de besouro, é um tipo de mandíbula. Tudo isso daí já é mais ou menos caracterizado, tá? Então, o analista tem que estar realmente bem treinado para fazer esse tipo de análise. E quanto à legislação? A legislação é essa daqui, ó. RDC 175 de 2003. Então, essa RDC regulamenta, aprova, né, o regulamento técnico de matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde humana em alimentos embalados. Então, essa é a legislação ali. Daí lá ele define. Materiais macroscópicos são aqueles que podem ser detectados por observação direta a olho nu. Microscópicos, precisa do auxílio de instrumentos ópticos, ele não define, mas normalmente é lupa. Mas também pode ser um microscópio, no aumento maior, né? Vetores mecânicos, animais que veiculam agente infeccioso, desde o reservatório até o hospedeiro potencial. Material prejudicial à saúde humana é aquela detectada macro ou microscopicamente relacionada à saúde. Insetos vivos, inteiros, partes, etc. e tal, na lei ele define tudo. Outros animais mortos, parasitas, excrementos de insetos, objetos rígidos, pontiagudos ou cortantes que podem causar lesões no consumidor. Então, essa é a lei.
Sendo que o laudo final, né, ou seja, a conclusão do resultado analítico, o analista vai ter duas opções. Produto de acordo com a legislação vigente, não se refere a matérias macroscópicas, ou impróprio. Ou está de acordo ou está impróprio. Se ele estiver impróprio, ele fala, por apresentar, daí ele tem que descrever o que ele achou lá. Pedaço de inseto, pedaço de roedores, pedaço de pedra, seja o que for. Então, essa lei aí, essa RDC, é a RDC 175 de 2003, ela é utilizada principalmente pelos laboratórios oficiais. Aqui no estado de São Paulo, a gente vai ter o Instituto Adolfo Lutz, que é quem faz a análise de alimentos. Certo? Então, o Instituto Adolfo Lutz, ele possui todos esses laboratórios aqui, né? Em Araçatuba, Bauru, Campinas, São Preto, Rio Claro, Santo André. Então, tem no estado de São Paulo inteiro. E ele possui essas áreas aqui. Centro de Bacteriologia, Virologia, Imunologia, Patologia, Parasitologia, Centro de Medicamentos, Contaminantes, e uma das áreas que mais interessa para nós é o quê? Centro de Alimentos. Certo? Então, ele faz, resumindo, análises médicas, análises de medicamentos, mas também faz análise de alimentos. Na análise de alimento, ele faz o quê? Análise, que nem a gente viu, físico-química, análise sensorial, microbiologia de alimentos, biologia molecular e também o que a gente está estudando hoje, a parte de microscopia. A parte de microscopia, obviamente, é o quê? Tem que o quê? Obedecer a essa lei aqui, a RDC que a gente viu lá, 175 de 2003. Então, aí está o Adolfo Lutz, né? Ele tem no estado de São Paulo inteiro. Então, se a pessoa, sei lá, tá por aqui. Então, o alimento que é colhido sempre pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária é quem faz a fiscalização, vai lá, recolhe a amostra, se ela está aqui nessa região, leva para o mais próximo, de Presidente Prudente. Se ela está aqui nessa região, o mais próximo é de Bauru. Então, a vigilância sanitária sempre recolhe o alimento, quando é uma análise para ver se o alimento está bom, está de acordo, né? Quando ocorre uma intoxicação, por exemplo, está aqui em Catanduva, mais próximo de São José do Rio Preto. Então, teve uma intoxicação no restaurante. A vigilância vai, recolhe esse alimento e leva para o mais próximo, de São José do Rio Preto, certo? Então, Adolfo Lutz, no estado de São Paulo, quem vai fazer o quê? As análises nos alimentos. Que análise? Microbiológica, físico-química, sensorial e também de microscopia. São 17 membros aí, né, no estado de São Paulo, 17 laboratórios. E no Adolfo Lutz, eles fazem um laudo analítico. Esse laudo é apenas parte de um processo que ele devolve. Então, a vigilância sanitária vai lá, entrega o alimento, o laboratório faz o laudo e devolve para a vigilância sanitária. É conclusivo no análise laboratorial, mas depois é a vigilância que vai o quê? Que vai fazer a autuação, se for o caso.
O Adolfo Lutz é apenas quem faz o laudo da vigilância sanitária que atua, se for o caso, que dá multa. Normalmente, a primeira dá uma multa, na segunda vez ela multa de novo, né, uma multa maior, e na terceira vez ela fecha o laboratório. Aí também tem todas as leis, o estabelecimento, no caso de restaurante aí que dá muitos problemas, né? Primeira vez vai lá, dá multa, orienta, né? Então, é o que a gente viu lá. Com relação à microscopia, ela vai o quê? Vai ter um dos laboratórios, vai ter o técnico nisso, né? Que é especialista na microscopia, e vai analisar ali. Então, o que é o alimento? É embalado. Todo alimento que está contido em uma embalagem pronta para ser oferecido ao consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza o alimento. Alimento, toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada, elaborada, incluindo bebidas e qualquer substância utilizada na sua elaboração, preparo ou tratamento, excluído cosméticos, medicamentos, etc. e tal. Então, tudo isso aqui está ali naquela RDC. Certo? Isso aqui está na RDC de 2003. Aqui na de 2002 define o que é o alimento, né? E o objetivo. Composição, ver se o seu alimento está de acordo, e identificar possíveis fraudes. Identificar sujidades biológicas, insetos, larvas, ovos, fragmento de inseto, ácaro, pelo, excremento de roedor, parasitas, protozoários, eumintos, ou seja, vermes, e outros. Não biológica, normalmente é pedra, partícula metálica, vidro, etc. e tal. Na detecção ou identificação de ingredientes, devem ser observados os dispostos no regulamento técnico do alimento embalado, bebida ou águas envasadas e as informações declaradas no rótulo. Então, também faz parte o quê? Ver se o alimento está de acordo com o que foi declarado no rótulo. Certo? Então, obviamente, se é um café, não pode ter o quê? Pedaços de outros vegetais estranhos. A olho nu é difícil de identificar isso daí. Por exemplo, chá também, que dá muito problema, né? Então, chá verde, Camellia sinensis. A pessoa vai lá no microscópio e vê que tem pedaços de outras ervas. Então, a microscopia apenas que consegue ver isso daí. Essa RDC de 175 de 2003 já é feita, como sempre, foi revogada a partir de outras, né? E é o que a gente viu lá. Ela vai analisar matéria macroscópica, microscópica, vetores mecânicos e alimentos prejudiciais à saúde. Avaliação. Matéria microscópica, sem auxílio do microscópio. Se tiver matérias estranhas, já é produtos impróprios. Se não tiver, primeiro análise a olho nu, não deu nada. Daí leva para o microscópio. No microscópio, se tiver presença, produto impróprio. Não tendo nada de estranho no microscópio, produto de acordo com a RDC 175 de 2003. Então, aqui, alguns exemplos, né, que eu tirei aí desse laboratório aqui. Aí vai passar meio rápido, que está em modo de apresentação, né? Então, alguns exemplos aí de ensaios, né? Por exemplo, coco. Coco, às vezes, tem presença de materiais estranhos, né? Açúcar, coco queimado, erva mate,
Aqui, ó. Então, farinha de mandioca. Sopa de milho. Erva mate, como é observado ao microscópio, né? Erva mate e açúcar. Normalmente o açúcar é mais arredondado. Erva mate, esse pedacinho ali. Aqui, então, biscoito. Biscoito vai ter o quê? O açúcar, aqui os pedaços de farinha de trigo, né? Que mais? Farinha de milho. Cada componente do biscoito ali é um... Para o analista que está acostumado, ele consegue definir facilmente. Esse é o açúcar, essa é a farinha de milho, essa é a farinha de trigo, certo? Então, isso daí é o que se vê mais ou menos ao microscópio. E fazer fungo, essa visualização aqui, pedaço de pelo, fita plástica, fragmentos de insetos, pedaços de insetos, né? A abelha é grande, mas tem abelha pequena também, ácaros, gorgulho. Gorgulho é o caruncho. Caruncho vai ter muito, né? Ó. Tem aqueles carunchinhos que tem na besouro, formiga. Isso daí foi encontrado já aí no laboratório. Fibras de mandioca, emaranhado de cordas em bolachas, pedaço de prego, larvas, sanduíches, presunto, fezes, larvas no chocolate, piercing, larva de traça, larva em carne, tá vendo? Charque carne, né? Pepino em conserva, com pedaço de larva, com larva, besouro, besouro na cevada, traça, pedaço de inseto, lasanha com caruncho, caruncho de citófilos é o tal do caruncho, né? Que tem muito em cereais. Feijão, um pedaço de caruncho também. Soja misturado no feijão, pedras, traça, em farinhas. Ovos de barata, tá vendo? Pedaço de barata. Pão com fezes de rato. Até queijo com rato eles já encontraram. Pedaço de rato. Carinha dele. Mortadela, pedaço de rato também, aqueles pelos no rato. O corpo do rato. Fezes de rato, do tamanho do arroz. Arroz com ossos de rato, né? Bolacha com pelo humano. Milho de pipoca. Pedra por meio, pedrinha por meio, unha. Fragmento do dente. Pulgão no alface. Maior é doce de banana, né? Os ensaios que a gente tinha visto lá. E aqui outros exemplos. Erva mate, com açúcar por meio.
que é açúcar. Erva mate com pedaços de outros vegetais, né? Boldo, menta. Ácaro em farinha. Viu ácaro. Ácaro em alho. Geleia de figo. Ácaro bem pequeno, né? Areia em molho de tomate. Inseto também. Fungo. Aqui o esporo do fungo. Grão de arroz. É um microscópio, né? Hifa do fungo, um extrato de tomate. Fungo é bem fácil, mas precisa do microscópio. Hifas de fungo em refrigerante. Em carne. Mandíbulas de besouros. Pedaço de osso fica assim ao microscópio, ó, tá vendo? Então, pedaço de osso fica assim, pedaço de tecido muscular fica assim, ao microscópio, né? Larva de drosófila, mosquinha. O açúcar é bem bonito, ó. O açúcar ao microscópio é bem característico. Aqui, ó, amido de trigo, amido de... O amido normalmente é mais arredondado, depende do amido, né? Aqui tem trigo, mandioca e milho. Cada um dos três tem um formato diferente, um tamanho diferente. Pedaço de insetos, pelo de roedor, pelo de morcego. Então, para o analista que está habituado, né, que normalmente trabalha nesses laboratórios, ele já consegue caracterizar, que ele ficou o dia inteiro aí vendo exatamente essa parte aí da microscopia. Então, o laudo é simples. Tem ou não tem? Está aprovado, é aprovado ou recusado, né? Bem, 9h15. Vamos fazer um pequeno intervalinho até as 9h30, tudo bem? Daí a gente vê a parte de óleos. E hoje a gente acaba um pouco mais cedo. Tá legal, então? 9h30 a gente volta. Tá bom, tá ok. Uns 15 minutinhos só. Ok, professor.